Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Irmãos, nós começamos no início de fevereiro, semana passada nós retomamos o estudo sobre os anônimos da Bíblia. Já falamos sobre 2 anônimos, falamos sobre o servo do centurião e a graça da palavra, né? Uma palavra curou o servo do centurião. Semana passada vimos a bênção da gratidão e hoje nós vamos ver esse anônimo no encontro com Jesus à beira do caminho. Então abra lá sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Então, meus irmãos, essa é a história desse cego que era conhecido como Bartimeu. Os irmãos podem estar se perguntando: mas não eram os anônimos que nós iríamos tratar? Ele não é anônimo, né? Nós vemos o nome dele aí mencionado, Bartimeu. Não, esse não era o nome dele. Essa é uma expressão aramaica que quer dizer filho de Timeu, né? Então aqui mostra o nome do pai dele, mas não quem ele era, não como era o nome dele, né? Como ele era conhecido. Aqui mostra somente de quem ele era filho, mas não o seu nome de fato. Então, esse também é um dos anônimos que se encontraram com Jesus e que tiveram as suas vidas transformadas através desse encontro. Esse encontro aqui, meus irmãos, que é mencionado em Marcos capítulo 10, Jesus estava indo para Jerusalém. Era a última semana de Jesus, do seu ministério terreno. Jesus Cristo ia para Jerusalém, ali ia para o Getsêmani, ele seria preso, ele seria julgado e ele seria condenado. É a última semana de Jesus Cristo na terra e também era a única oportunidade que esse homem teria de se encontrar com Jesus. Não haveria outra oportunidade desse encontro. Era a única chance que Bartimeu teria, que esse cego teria, de se encontrar com Jesus, de conhecer Jesus e de ter a sua vida transformada. Primeiramente, meus irmãos, nós vamos entender quem era esse homem, né? O texto relata aí no versículo 46 que Bartimeu ele era cego e mendigo. A gente tem que entender que no tempo do primeiro século, no tempo bíblico, aquele que era cego não tinha nenhum apoio do governo, tá, meus irmãos? Não tinha nenhum tipo de lei que exigia que uma determinada empresa contratasse deficientes como parte dos seus funcionários, como tem leis nos nossos dias atuais. Mas nesse primeiro século não. Então quem era deficiente, né? Quem não podia andar, quem era aleijado, quem era cego, a única forma de ele sobreviver era sendo mendigo, era pedindo esmola. Então nós percebemos que Bartimeu é um desses. Ele é cego e automaticamente ele é mendigo. Ele vivia pedindo esmolas na beira da estrada, onde os viajantes passavam. A cidade onde ele está vivendo aí é Jericó, né? Uma cidade de pessoas, né, abastadas, que tinham dinheiro
e Bartimeu está lá pedindo as suas ofertas, já que não tinha outra forma de ele sobreviver. Bartimeu também, ele não tinha nome, né? Como eu falei para os irmãos, Bartimeu não é o nome dele, mas uma expressão de quem ele é filho, né? Ele é filho de Timeu. E Bartimeu também, ele vivia às margens do caminho como qualquer mendigo, não tinha onde morar, não tinha onde viver, vivia da caridade e da compaixão daqueles que passavam ali aonde ele estava sentado e jogava alguma esmola para ele. Então, esse era esse homem aí, esse mendigo, esse cego, conhecido como Bartimeu. Mas nessa noite, meus irmãos, eu e você vamos aprender e entender para que o homem, ele ele possa conhecer a Cristo Jesus. Ele precisa reconhecer que ele está no fundo do poço e que ele já não tem mais nenhum tipo de recursos, ferramentas na qual ele pode recorrer. O homem comum, o homem natural, ele só vai conseguir conhecer a Cristo através desse auto reconhecimento. Enquanto o homem não reconhecer que está no fundo do poço, nunca ele vai conhecer a Cristo. Um dos aspectos da salvação é o reconhecimento, o auto-reconhecimento que está no fundo do poço. E através da vida de Bartimeu, nós vamos aprender 5 lições preciosas para as nossas vidas. Primeira lição, meus irmãos, que aprendemos com a vida de Bartimeu, acerca desse relato bíblico, é que Bartimeu nos mostra uma compreensão real e sincera de si mesmo. O finalzinho do versículo 46 diz que Bartimeu ele era cego, mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho. Esse homem, meus irmãos, ele tem consciência de quem ele é. Ele tem consciência disso. Ele tem a compreensão real de si mesmo. Em nenhum momento você vê Bartimeu negando-se quem ele é, né? Em nenhum momento Bartimeu ele coloca uma máscara diante da realidade na qual ele está vivendo. Bartimeu tem consciência que está no fundo do poço. Ele tem consciência disso. E ele não tenta, de forma humana, tentar esconder isso. E também Bartimeu ele mostra uma qualidade extinta no meio da sociedade atual, que é não temer a homens. Não é ter medo de mostrar quem de fato é. O que Bartimeu demonstra para nós nesse momento é a única compreensão que ele tem de mudança de vida, que é conhecer a Cristo Jesus. Em nenhum momento Bartimeu coloca uma máscara tentando diminuir a miséria e a realidade de si mesmo. Bartimeu é quem é, e ele não tenta de modo algum, de forma humana, com manobras humanas, tentar mudar a realidade na qual ele está vivendo. Em momento algum ele nega isso. Bartimeu ele não se coloca como um pobre coitado, como uma vítima da sociedade. Ele não se coloca como aquele na qual os outros devem. Percebe aí que Bartimeu nunca, no relato dele, ele não se coloca como que as outras pessoas devessem algo a ele. Ele sabe quem ele é. E ele sabe de quem ele precisa. Então o homem só vai conseguir conhecer a Cristo quando ele tiver essa compreensão real e sincera de si mesmo. Se colocando como de fato um miserável pecador, um coitado espiritualmente. Aí sim ele vai se encontrar com Cristo, depois que ele reconhecer isso. A segunda lição que aprendemos da vida de Bartimeu é que Bartimeu, ao olhar para o seu coração, olhar para ele, a compreensão real de si, sincera de si mesmo, ele aproveita a oportunidade diante daquele que pode transformar a sua vida. Então, Bartimeu, ele não se fez de insensato, né? Não se fez de teimoso nem de rebelde, dizendo, não, lá para frente eu me encontro com ele novamente. Bartimeu não sabia que era a última semana de Jesus. Bartimeu não tinha compreensão dessa realidade. Nem os discípulos que estavam andando com Jesus sabiam dessa realidade,
que aquela semana era a última semana que eles teriam com Jesus. Bartimeu também não sabia disso. E ele não se coloca como rebelde e insensato, dizendo, não, mas lá para frente, quando tiver mais velho, eu me relaciono com ele, eu conheço a ele. Não, Bartimeu, ele aproveita a única oportunidade, a oportunidade que ele tem, diante daquele que pode transformar a sua vida, ele aproveita. Mesmo não sendo, menos não sabendo que era a última semana de Jesus na terra, Bartimeu, ele aproveita a oportunidade que ele tem. E essa é uma das tragédias do ser humano atual, da humanidade atual. É o homem achar que ele terá inúmeras oportunidades no decorrer da sua vida. E ele passa a negar as oportunidades que aparecem. Bartimeu não é assim. Bartimeu tem compreensão da realidade de quem ele é, e ele aproveita a oportunidade que ele tem de se relacionar com aquele que pode mudar a sua vida. Percebemos também na declaração de Bartimeu duas qualidades de uma pessoa que está se convertendo. Primeira, ele reconhece quem Cristo é. No versículo 47 ele diz, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Olha como é que ele chama Jesus. Jesus, filho de Davi. Bartimeu, ele tinha compreensão que aquele que vinha não era um homem qualquer, ele era o Messias, ele era o prometido. Essa expressão de filho de Davi é uma expressão messiânica, né? Daquele que viria para remir os nossos pecados. Bartimeu grita desesperadamente essa expressão messiânica. Ele tinha, embora pequena, mas compreensão de quem Jesus era. Ele reconhece, ele diz, olha, tu és o Messias, tu és a raiz de Davi, tu és o filho de Davi. E também ele reconhece quem ele é, quando ele diz, né, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu, ele reconhece que ele é um miserável, e ele roga pela compaixão e a misericórdia daquele que pode transformar a sua vida dentro desse aspecto messiânico. O Messias veio para salvar, o Messias veio para remir, o Messias veio para transformar. Eu não sei como Bartimeu teve essa compreensão, mas ele teve. Essa é uma expressão de alguém que de fato foi eleito por Deus e que nesse momento vai se converter. Ele sabe, ele tem a compreensão da realidade de quem ele é. Ele não coloca uma máscara. Ele sabe quem Jesus é. E ele sabe do que ele precisa. Ele precisa da compaixão e da misericórdia de Deus. Então, a segunda lição que aprendemos de Bartimeu é que Bartimeu aproveita a oportunidade, né? Há tantos homens e mulheres zombando da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Dizendo, um dia eu me converto. Um dia eu vou para servir esse Cristo. Um dia eu vou. Tem aqueles que dizem, né? O ladrão da cruz, ele aproveitou a vida e no final ele não se converteu. O ladrão da cruz foi a única oportunidade que ele teve de conhecer a Cristo, foi aquela. A única. E tem inúmeras pessoas que têm várias oportunidades, zombam da misericórdia de Deus. Bartimeu não. Bartimeu não sabia se era a última oportunidade que ele teria. Ele diz, olha, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou gritar para aquele que pode transformar a minha vida, diante da realidade que ele tem de si próprio. A terceira, meus irmãos, lição que aprendemos é que aquele que tem a compreensão de si e aquele que aproveita a oportunidade que está tendo, ele é perseverante diante dos obstáculos. O versículo 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós não sabemos o motivo porque os discípulos estão pedindo para ele se calar. Nós não sabemos o motivo. Alguns estudiosos vão dizer que essa expressão, filho de Davi, poderia causar uma certa rebelião entre os judeus, os fariseus, né? E os romanos, porque essa expressão é de domínio, de tomada de domínio, né?
que o filho de Davi viria e tomaria para si o reinado das nações. Então, alguns já vão dizer que mandaram esse cego se calar por causa disso. Mas, de fato, nós não sabemos o motivo. Se os discípulos ali por perto achavam Bartimeu inconveniente, e também um homem que não merecia a atenção do seu mestre. Mas perceba no texto que Bartimeu não liga para isso. As pessoas mandaram ele se calar e ele gritava ainda mais alto diante da expressão messiânica de salvação e também do atributo do Messias, de compaixão, de misericórdia. Então Bartimeu nos mostra para nós uma perseverança, meus irmãos, diante dos obstáculos. Que somente aquele que quer se relacionar de fato com Cristo, ele persevera. Aquele que quer de fato obedecer a Cristo, ele é perseverante. Ele não troca a obediência por prato de lentilhas. Ele não troca a fidelidade a Cristo por aquilo que o mundo oferece. E nem também deixa de aproveitar as oportunidades diante da sedução que esse mundo oferece a ele. Aquele que de fato tem a compreensão da realidade de quem é e que aproveita a oportunidade de conhecer a Cristo, ele é perseverante mesmo diante dos obstáculos. Esse homem era cego, mendigo, estava sozinho e diante do obstáculo da multidão, ele grita ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Demonstra a característica de um homem perseverante, mesmo diante dos obstáculos. A quarta lição, meus irmãos, para nós, que é o ser perseverante, ele vai a Cristo completamente desprendido das coisas desse mundo. Versículo 49 ao 50. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ao clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim, no versículo 49, Jesus Cristo mostra de fato que ele é o Messias, ele é o prometido de Israel, ele é o varão, ele é o Cordeiro de Deus. No versículo 49 ele para, Jesus presta atenção nele, ele diz, chama ele para cá, chama ele aqui. O que ele está dizendo, filho de Davi, de fato eu sou o Messias e tenho compaixão, tenho misericórdia. Jesus Cristo, ao parar e dar atenção para esse homem, Jesus Cristo está dizendo, aquilo que ele está dizendo é verdade. Eu sou o Messias e eu tenho compaixão daqueles que são perseverantes e que têm a compreensão da realidade de quem são. Então Jesus Cristo para, mostrando para nós que de fato ele é o que era, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é um Deus misericordioso. E no versículo 50, o Bartimeu, ele demonstra uma característica de um salvo, desprendido de qualquer coisa. Esse homem, ele era cego e mendigo. A única coisa que ele tinha que o acompanhava era a sua capa, para lhe proteger do frio, para lhe proteger do calor, né, de um clima deserto, né. O único bem que ele tinha era a capa. Ele se livra da capa. E interessante, né, no texto aí, ele dá um salto. Você já imaginou um cego pulando? Ele é desprendido daquilo que ele tem e ele se salta para servir Jesus. Essas duas qualidades de um salvo, o desapego total das coisas desse mundo, o único bem que ele tinha, o único patrimônio que esse cego tinha, a capa. Ele diz, olha, entre a minha capa e servir a Cristo, eu prefiro muito mais servir a Cristo. Ele se livra da sua capa. Ele é um cego, e cego, meus irmãos, não pula, cego apalpa. Ele vai apalpando nas coisas para não tropeçar e nem cair. Ele se lança, ele se joga. Um homem completamente desapegado das coisas desse mundo e um homem que não tem medo de se jogar aos pés e nos braços de Jesus. Um homem completamente desapegado e que mostra para nós
que ele de fato se jogou completamente aos braços de Jesus Cristo, desprendido completamente das coisas desse mundo. Ele se desfaz do único bem que ele tinha, a sua capa, e também ele se entrega literalmente aos braços de Jesus, dizendo: olha, eu não me importo se eu cair, se eu tropeçar, eu não me importo se eu me machucar, o que eu me estou mais importando nesse momento é servir a Jesus. E a última lição para nossas vidas, meus irmãos, é que Bartimeu, ao ser transformado e curado, ele passa a seguir a Jesus pela estrada da fé. Versículos 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então nós percebemos nesse homem, no versículo 51 e 52, que esse homem não estava interessado naquilo que Jesus Cristo poderia fazer por ele. Porque o texto mostra para nós que ao ser curado, ele passou a seguir Jesus estrada fora. Ele começou a acompanhar Jesus. Ele não foi retomar a sua vida, ele não foi fazer a sua vida agora podendo enxergar, ver. Ele se tornou um discípulo de Cristo. Ele passou a seguir a Cristo na caminhada da fé. Ele passou, meus irmãos, nesse momento, a ser um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser transformado espiritualmente e ao ser curado fisicamente. Ele diz: olha, eu vou entregar ao Senhor toda a minha vida e vou seguir o Senhor estrada fora. Eu ficava parado à beira do caminho pedindo esmola. Agora eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Então, meus irmãos, a última qualidade e a última lição que nós aprendemos na vida desse homem, desse anônimo, é que ao ser transformados e curados, seguir a Cristo é a nossa prioridade. Nós fomos transformados, nós fomos curados espiritualmente. A única coisa que nos cabe é seguir a Cristo pela estrada da fé que ainda nós estamos caminhando. Conclusão, meus irmãos, para nós. Nessa noite eu e você vimos a história desse homem, o filho de Timeu, cego, mendigo, que estava sentado na estrada, caminho afora, sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma perspectiva de futuro ou de mudança. Ele é o que é. Vimos que ele tem uma compreensão real e sincera de si mesmo. Ele não coloca máscaras. Ele sabe quem ele é. E ele sabe de quem ele precisa. Vimos que ele aproveita a oportunidade que ele tem diante daquele que pode transformar a sua vida. Ele não foi o pecador insensato que despreza a misericórdia do Salvador, dizendo: não, mais para frente eu sirvo Jesus. Quando eu ficar mais velho, eu vou dar todas as minhas forças para o diabo e o resto para Cristo. Eu tenho uma carta na manga. Vimos na vida desse homem uma perseverança diante dos obstáculos. Vimos que ele vai a Cristo completamente desprendido das coisas desse mundo. E vimos que ao ser transformado e curado, ele passa a seguir a Cristo na caminhada e na estrada da fé. Aplicação, meus irmãos, para nós. Quais são as suas dificuldades em servir a Cristo? Quais são as dificuldades que você tem? Certamente, meus irmãos, nenhuma delas é tão grande quanto a desse homem.